Agora vamos ver a tomografia computadorizada no mediastino. A gente falou de tomografia no parênquima pulmonar e uma segunda modalidade da tomografia, uma segunda maneira da gente analisar é olhando para as doenças mediastinais. Aqui eu lembro que não é um segundo exame, é um exame diferente. O que vocês viram lá na aula de princípios de tomografia, nós temos modalidades de se ver a imagem. É como se fossem filtros. Aqui a gente está colocando um filtro onde o parênquima pulmonar, para mim, nesse momento, não interessa. Então, eu não vou ter uma análise diagnóstica sobre o parênquima pulmonar. Na janela de partes moles ou janela de mediastino, eu vou conseguir, com muita definição, ver as estruturas extrapulmonares, inclusive extratorácicas aqui, como a parte muscular, com a parte óssea, gordura do tecido subcutâneo, musculatura e, principalmente no caso do pulmão, na parte torácica, a parte mediastinal que a gente desenhou aqui, pintou em colorido para definir algumas estruturas mediastinais. E aqui cabe exatamente a grande sacada dessa aula. Porque muita gente olha para essas estruturas e diz, meu Deus, eu não sei o que é que eu estou vendo, não sei o que cada estrutura. E depois dessa aula, essa aula vai ser transformadora, por isso que eu deixei ela para o final, porque ela realmente vai ser transformadora da vida de vocês. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita, mas muita diferença na tua vida de interpretação de exames do tórax. Quando a gente fala de mediastino, a gente tem que relembrar que o conceito de mediastino é exatamente esse espaço interpleural, delimitado pelas pleuras aqui, as pleuras mediais, inferiormente pelo diafragma e superiormente pelo hilo torácico, que é a abertura aqui superior do tórax. Lá nós vamos ter o coração, vasos da base, gordura, resquícios de timo, traqueia, brônquios, vasos, nervos, linfonodos. Vamos ter muitas estruturas nesse espaço aí. Ela é limitada, se a gente passar um corte axial, a gente vai ter essa visão. A gente tem aqui a visão também lateral, aqui das pleuras mediais, e anteriormente pelo externo, as cartilagens costais, e posteriormente pelo corpo vertebral e os sulcos paravertebrais aqui, um de cada lado. Então aqui nós vamos ter também exatamente as estruturas como coração, esôfago, aorta, aqui nós temos ásgos, temos nervos, gordura, tecido gorduroso, linfonodos, são várias estruturas mediastinais. É muito importante que a gente faça essa revisão da anatomia, daqui a pouco a gente vai aplicar a anatomia tomográfica, que vai ficar muito mais fácil, que é fundamental a gente lembrar que a tomografia, a grande ideia de aprendizado da tomografia é a gente entender que a gente precisa de estruturas que sirvam para a gente como parâmetros, como referência. Estruturas principalmente que estão no sentido horizontal ou no sentido vertical. O difícil da tomografia são as estruturas que estão no sentido oblíquo. Por isso que a gente vai gravar como referência principalmente as estruturas horizontais e as estruturas verticais. No caso aqui da tomografia, a gente tem que lembrar que do tórax, do mediastino, nós temos a aorta, que do joelho anterior ao joelho posterior, nós temos o arco da aorta. Se nós passarmos um plano axial, que é um plano que a gente chama que é um plano de transverso do tórax, mais ou menos no nível de T4, T5, ou seja, da quarta, da quinta vértebra torácica, eu vou estar margeando exatamente, dividindo o mediastino superior do mediastino inferior. E com esse corte, eu vou pegar exatamente o arco da aorta e ele vai ser meu primeiro parâmetro anatômico. Esse aqui é o corte básico da tomografia. Por isso que eu sempre recomendo para quem está começando, não analisar uma tomografia de mediastino rodando de cima para baixo ou de baixo para cima. Não. Procura o corte básico, T4, T5. Que aqui você vai identificar o arco da aorta vindo da direita para a esquerda e vindo de anterior para posterior e como uma estrutura
vertical. Desculpa, com uma estrutura horizontal. No próximo corte, a gente vê exatamente a imagem desse corte T4, T5. Olha, onde a gente tem aqui exatamente, esse aqui é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo. Aqui é o arco da aorta, onde eu estou vendo aqui, olha, a estrutura vindo aqui da direita para a esquerda, de anterior para posterior, como uma estrutura no plano horizontal. Nós temos aqui a veia cava superior, nós temos aqui a traqueia, nós temos o esôfago, nós temos aqui o arco da veia ásigos. Nós temos alguns nervos, linfonodos, resquícios do timo aqui também nesse plano. Então, se a gente for olhar também para a parte vascular, é importante lembrar que nós temos a veia ásigos, que drena as veias intercostais, e ela vai ter um arco também aqui, ó, que é o arco da veia ásigos, que vai ser drenado exatamente para a veia cava superior. E vocês vão perceber que esse arco da veia ásigos, ele também vai estar no sentido horizontal. Então, ele vai ser um segundo parâmetro para a gente. Já no sentido vertical, nós temos a própria veia cava superior, que é uma outra estrutura anatômica de referência para a gente. Então, a gente passando o plano T4, T5, no mesmo nível, vamos cortar o arco da veia ásigos e cortar transversalmente a veia cava superior. Então, como a gente vê aqui, cortando transversalmente a veia cava superior e cortando o arco da veia ásigos. Quando a gente olha para outras estruturas que vão servir como referência e a gente passar o plano T4, T5, nós vamos perceber que então a gente corta a veia cava superior aqui, cortamos o arco da aorta, e aí é muito importante que a gente revise essa anatomia supra-aórtica. Porque eu lembrar que do arco da aorta vão sair 3 ramos arteriais, o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, nessa sequência de ramos. Enquanto que o tronco braquiocefálico vai se subdividir em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Já na parte venosa, a gente vai ter a junção para formar a veia cava superior, a junção das veias braquiocefálicas, a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. E para formar as veias braquiocefálicas, as veias jugulares e as veias subclávias, uma de cada lado. Nesse sentido, vocês vão perceber que a veia braquiocefálica esquerda ela tem um trajeto discretamente mais horizontalizado. Então, ela vai ser um terceiro estrutura de referência para a gente. Já que a veia braquiocefálica, ela tem um sentido mais obliquado, tendendo a se verticalizar. Então está aqui a anatomia, separando agora, e a gente fazendo essa revisão dos ramos do arco da aorta, o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Já na parte venosa, nós temos a veia subclávia se juntando com a veia jugular direita para formar o tronco, a veia braquiocefálica direita, enquanto que do lado esquerdo a veia jugular esquerda com a veia subclávia esquerda para formar a veia braquiocefálica esquerda. E as duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, se juntam para formar a veia cava superior. E aí aqui, exatamente para mostrar que num exame de tomografia, no mesmo plano, lembra que isso aqui é parênquima pulmonar, isso aqui é uma janela pulmonar, isso aqui é janela de mediastino, que é o que a gente está vendo aqui. Então agora no plano corte básico da tomografia T4, T5, o que eu estou vendo aqui é exatamente numa tomografia computadorizada com contraste. Eu estou vendo essa estrutura aqui, que vem da direita para a esquerda, de anterior para posterior, é nada mais do que o arco da aorta. A estrutura que foi cortada transversalmente, a veia cava superior, a traqueia, o esôfago, e aqui esse triângulo aqui com densidade de partes moles é resquícios do timo. Nós também vemos também a veia aqui ásigos,
com o arco da veia asgus para drenar aqui na veia cava superior. Então, o que eu estou vendo, na verdade, aqui, ó, o que eu acabei de mostrar para vocês, é aquela anatomia aplicada aqui, ó. Arco da aorta, arco da aorta. Veia cava superior, veia cava superior. Veia asgus com aqui o arco da veia asgus drenando para veia cava superior. Então, veia asgus com essa margem drenando para a veia cava superior. Traqueia, em preto, traqueia, preenchida por ar. Atrás dela, esôfago. Esôfago também com um pouquinho de ar lá dentro. Então, e resquícios do timo. Resquícios do timo. A mesma coisa. Aqui, coluna vertebral, que está lá posteriormente. Então, T4, T5. Agora a gente vai... Por isso que eu falei para vocês, procurem sempre esse corte básico, T4, T5, para daí a gente andar e voltar para o andar supra-aórtico, depois a gente volta para o andar infra-aórtico. Então vamos para o andar supra-aórtico. Desse ponto T4, T5, eu vou começar a subir no meu corte, eu vou ver que eu estou começando a perceber que aquilo que era uma veia cava superior cortada transversalmente, se eu vir um corte mais acima, eu vou ver que tem alguma coisa já chegando aqui, né? Que é exatamente a veia braquiocefálica esquerda, e aqui eu já estou deixando um pouco aquele formato mais alongado do arco da aorta. A traqueia e esôfago, resquício de timo. Num corte mais acima, eu já consigo ver o famoso corte das estrelas, a veia braquiocefálica esquerda, chegando, se juntando à veia braquiocefálica direita, e agora eu não vejo mais o arco da aorta, eu vou ver os 3 ramos da aorta que saem dela. O tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. Traqueia, esôfago agora fechadinho, resquícios do timo lá na frente. No corte mais acima, eu vou ver, agora eu consegui separar veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita e os 3 ramos do arco da aorta. Tronco arterial braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda, traqueia e esôfago. O que eu estou vendo é exatamente isso aqui, gente. Ó, veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita, tronco arterial braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda, traqueia e esôfago. Se eu colocar paralelas as estruturas, vocês vão perceber que é exatamente o que eu estou vendo. Lembre que a técnica, eu cheguei no corte T4, T5 e estou subindo no andar supra-aórtico. Um corte mais acima, já bem separado, veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita, tronco arterial braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda, traqueia, brônquio. Um corte mais acima, bem separado, veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda, e percebo conforme eu fui subindo, o tronco arterial braquiocefálico foi se separando da artéria carótida comum esquerda e da artéria subclave esquerda. Por quê? Porque ele vai tendendo a caminhar para a direita, porque ele vai dar 2 ramos também. Ele vai dar exatamente a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Aqui, novamente escuro, traqueia, um pouquinho do esôfago aqui. Então eu estou exatamente já nesse corte lá em cima, já saindo praticamente do tórax, aqui ó, veia braquiocefálica direita e esquerda, onde ela vai dar exatamente as subdivisões dela quando ela já sair do tórax. Então eu estou exatamente já aqui em cima, onde o tronco arterial braquiocefálico também vai dar a subdivisão dele já fora já do tórax. Então, esse é o andar supraórtico. Vamos agora para o andar infraórtico. Se a gente passar o plano T4, T5, vai ser importante a gente relembrar essa anatomia agora abaixo da aorta. Lembrando que a traqueia vem aqui, a via aérea vai subdividir na carina traqueal em brônquio direito, brônquio esquerdo.
E o grande detalhe anatômico aqui é porque o brônquio esquerdo, pelo fato dele ser mais obliquado, a artéria que sai aqui, ó, do tronco pulmonar, a artéria pulmonar esquerda, ela passa por cima, ela cavalga em cima do brônquio esquerdo. Enquanto que a artéria pulmonar direita, que sai aqui do tronco da pulmonar também, vai passar na frente do brônquio direito. Então vocês vão perceber que a artéria pulmonar direita, ela tem um trajeto mais horizontalizado. De novo, um outro parâmetro anatômico para nós seguirmos. Enquanto que a artéria pulmonar esquerda tem um trajeto mais obliquado, é mais difícil. Mais abaixo nós vamos ter ali o átrio esquerdo, onde vão drenar para eles as veias pulmonares. Nós temos aqui a aorta ascendente, que foi seccionada, a veia cava superior, depois a gente vai ter mais lá embaixo a veia cava inferior. Então vamos para um corte mais abaixo, e aí quando eu vou cortando mais embaixo, a primeira parte do tronco pulmonar que eu vou ver é a artéria pulmonar esquerda antes de ver a direita. Depois eu vou fazer um corte onde eu vou pegar a artéria pulmonar direita completamente, um pouco da artéria pulmonar esquerda, e aí a gente vai seguir esse caminho agora. Então estou aqui no corte, voltei para o corte básico, T4, T5, vou para um corte, T4, T5, aorta, arco da aorta, veia cava superior, traqueia, ásgos, arco da veia ásgos, esôfago, resquício de timo. Então eu vou para um corte mais abaixo. Agora eu estou raspando inferiormente o arco da aorta, vocês estão vendo, já está perdendo um pouco da densidade, resquício de timo. Eu estou exatamente na carina traqueal, ó, subdividindo o que era uma bolinha, que era traqueal, agora eu estou com duas bolinhas juntinhas, estou bem na carina traqueal, atrás esôfago, ásigos e aqui a veia cava superior. Um corte mais abaixo, olha que interessante, eu não tenho mais o arco da aorta, eu tenho a aorta ascendente, a aorta descendente, a veia cava superior. Agora a traqueia já se subdividiu no brônquio direito e brônquio esquerdo, em pretinho. Aqui atrás o esôfago, a veia ásgos e resquício do timo. E aí tem uma estrutura começando a querer aparecer aqui, olha, no lado esquerdo, que é exatamente a gente está começando a margear a artéria pulmonar esquerda. Tá aqui, ó. E agora a gente viu exatamente o sinal do lambda, né, ou Y invertido, onde nós temos a artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita e o tronco da pulmonar. Resquício de timo, aorta ascendente, aorta descendente, veia cava superior, brônquio direito, brônquio esquerdo, esôfago, ásigos. O que a gente está vendo é exatamente isso, se a gente for olhar a estrutura anatômica. O tronco da pulmonar, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, aorta ascendente, aorta descendente. Brônquio direito, brônquio esquerdo, esôfago, ásgos, veia cava superior. E aqui a gente faz exatamente a comparação das estruturas da peça anatômica, a estrutura anatômica, com a tomografia. Veja como é um espelho. Um corte mais abaixo, eu já estou deixando de ver a artéria pulmonar esquerda. Eu estou vendo bem o tronco da pulmonar e a artéria pulmonar direita, no sentido bem realmente horizontalizado. A aorta ascendente, a aorta descendente, veia cava superior, o brônquio esquerdo, brônquio direito, esôfago e ásgos. Tá aqui, ó. Então já não estou vendo mais a artéria pulmonar esquerda, só o tronco da pulmonar, pulmonar direita, aorta ascendente, aorta descendente, veia cava superior, esôfago, brônquio esquerdo, brônquio direito. Então o que a gente está vendo aqui é o que a gente está vendo aqui. Percebam que eu estou começando, essa estrutura aqui que eu estou começando a enxergar são as veias pulmonares que estão começando a chegar para e drenar lá para trás do átrio esquerdo. Ó, e a gente, num corte mais abaixo, agora a gente já vê aqui a aorta ascendente, a aorta descendente, ásigos,
veia cava superior, que está começando a ter um formato de vírgula, está começando a formar uma pontinha, já vai entender por quê. E a gente já começa a ver as veias pulmonares, aqui, veias pulmonares, e aqui o finalzinho, aqui é o início do tronco da pulmonar também, o tronco pulmonar, brônquio esquerdo, brônquio direito. Ó. Olha que interessante, aquilo que era a veia cava superior, ela começou a pegar um formato em vírgula, porque ela está formando exatamente a aurícula ali, que ela vai formar o átrio direito. A gente tem que lembrar, a veia cava superior vai drenar para o átrio direito. Aqui o tronco tronco pulmonar, a aorta ascendente, a aorta descendente, as veias pulmonares já chegando para formar o átrio esquerdo lá atrás, ásigos, esôfago aqui. Um corte mais abaixo, aí já tem tronco pulmonar, aorta ascendente, aorta descendente. Aí a gente já está formando o átrio direito, começando a formar o átrio esquerdo, chegando aqui as veias pulmonares, ásigos, esôfago está fechadinho lá atrás. Um corte mais abaixo, tronco da pulmonar, aorta ascendente, aorta descendente, átrio esquerdo lá atrás, átrio direito, aorta descendente, ásgos, esôfago aqui, fechadinho. Então o que a gente tem, na verdade, na anatomia é exatamente isso. Ó. Por isso que lá no raio-x, na aula de raio-x, a gente trabalha muito a questão das margens do coração, dizendo que a margem esquerda do coração é formada pelo átrio esquerdo, a margem direita do coração é formada pelo átrio direito. A margem posterior, se a gente olhar de perfil, pelo átrio esquerdo. A margem anterior, pelo ventrículo direito. E, de fato, vocês perceberam que o nosso tronco pulmonar ele desceu para formar o ventrículo direito, que é lá que ele sai. O nosso veia cava superior desceu para formar o átrio direito. E as veias pulmonares lá atrás drenaram para formar o átrio esquerdo. Então, aí está aqui a imagem cardíaca na tomografia. Tem o átrio direito, átrio esquerdo, chegando às veias pulmonares. Tem aqui, ó, já formando já praticamente o ventrículo, início do ventrículo direito, início do ventrículo esquerdo. Já não tem mais a aorta ascendente, só tem a aorta descendente, ásgos e o esôfago aqui atrás fechadinho. Então, é a representação anatômica do coração na tomografia. No corte mais embaixo, aí sim eu já tenho só praticamente os dois ventrículos, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o septo interventricular. E aí, reparem nesse detalhe anatômico que o septo interventricular ele é discretamente deslocado para o lado direito. Isso, claro, porque o trabalho cardíaco aqui, a pressão na sístole é muito maior no lado esquerdo, que é em torno de 120 na sístole de milímetros de mercúrio, enquanto que aqui é em torno de 25. Aqui a gente tem a veia cava inferior e nós temos aqui a aorta descendente. E aqui o septo interventricular. Então, vamos colocar na prática isso agora, tudo que a gente viu. Então, eu vou colocar alguns exemplos. Esse corte aqui seria um corte básico, T4, T5. E aí eu perguntaria para vocês fazer esse exercício mental. Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Que estrutura é essa aqui? Que estrutura também triangular poderia ser essa? Vou dar aqui 10 segundos para vocês responderem. Pronto. Então vamos ver? Indicar para vocês aqui. Que estrutura é essa? Veia cava superior. Que estrutura é essa? Resquícios do timo. Que estrutura é essa? O arco da aorta. Vamos ver agora no andar supra-aórtico. Que estrutura é essa? Nós temos aqui um vaso aqui, outro vaso aqui, nós temos aqui a artéria carótida comum esquerda. Nesse caso aqui, que estrutura é essa no andar supra-aórtico? Nós temos os 3 ramos do arco da aorta aqui e temos essas duas estruturas vasculares.
é a veia braquicefálica esquerda. Também em alguns livros vocês vão encontrar com o nome de inominada. Que estrutura é essa? Num andar infraaórtico. Tronco da pulmonar. Parabéns para quem acertou. Já no nível do coração já inferior, que estrutura é essa? Ventrículo direito. Andar infraórtico, que estrutura é essa? Veia ascas. Andar no nível cardíaco, que estrutura é essa? Átrio esquerdo. Para finalizar, vou botar uma aplicação prática para vocês. Além da diferenciação anatômica, é fundamental a gente diferenciar a opacidade, a densidade da estrutura e a localização para a gente pensar em possíveis diagnósticos. Por exemplo, a gente tem aqui, olha, uma tomografia de tórax com janela para mediastino, onde a gente tem aqui, ó, você já sabe agora a anatomia, o tronco da pulmonar, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, a aorta ascendente, a aorta descendente, brônquio esquerdo, brônquio direito, ascos, e veia cava superior aqui. E vocês vão perceber que esse paciente ele tinha um mediastino alargado na radiografia, porque ele tinha um preenchimento por gordura muito pronunciado, muito acentuado aqui ó, no mediastino. Isso aqui era uma lipomatose mediastinal. Então, é uma alteração onde o paciente tem muita gordura no mediastino. Vejo que na radiografia a gente não conseguia definir. Aqui eu consigo definir. Vejo que a mesma densidade que a gente vê radiológica que a gente vê aqui, a gente vê no tecido subcutâneo. Por isso que eu tenho certeza que isso aqui é gordura. Já nessa tomografia de mediastino, eu consigo também definir algumas estruturas anatômicas aqui, ó, tronco da pulmonar, pulmonar direita, aorta ascendente, aorta descendente, veia cava superior, ascos, brônquio esquerdo, brônquio direito. E eu percebo que o que chama atenção aqui é exatamente essa estrutura, essa massa mediastinal. Vejam que ela não tem mais uma densidade de gordura, não tem densidade de ar, e ela não tem uma densidade do líquido aqui, que seria mais escuro, como nesse caso que tem derrame pleural. Ela é uma massa que tem densidade de partes moles, pode ver perceber que ela tem a mesma, mais ou menos, cor, a mesma densidade aqui dos músculos aqui, ó. Então isso aqui é uma massa mediastinal, isso aqui é um linfoma. E para finalizar, uma tomografia também de mediastino, vamos identificar as estruturas, tronco da pulmonar, pulmonar direita, aorta ascendente, aorta descendente, veia cava superior. E eu percebo nesse paciente, inclusive, tem derrame pleural, e eu vou usar o derrame pleural aqui para eu fixar na minha cabeça o que é a densidade de líquido. Ó. Densidade de ar preto, a densidade de gordura, esse cinza escuro, a densidade de partes moles, esse cinza mais claro, e o intermediário aqui seria esse cinza não tão escuro como a gordura, mas mais escuro do que, mais hipodenso do que um parênquima, por exemplo, do que partes moles, é líquido. Então, como nesse caso aqui tem derrame pleural. Então, se vocês perceberem, o que está contornando o mediastino aqui, ó, tem a densidade de quê? Ó? Aqui, 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 aqui. Ela tem uma densidade de líquido. Não tem uma densidade nem de partes moles, não tem uma densidade de gordura, não tem uma densidade de ar. Então, isso aqui é um caso de mediastinite. Existe um processo inflamatório no mediastino e líquido contornando aí.